ninguém trabalha, vai emendar o feriado, todo mundo em casa, inclusive eu, né? Amém, irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um. Quero agradecer mesmo, de coração. E dizer que é uma felicidade para mim, pastor. Eu gosto muito. Ontem eu falei até com a Isla aqui, eu estava meio chumbado ontem, mas quando o senhor mandou a mensagem, parece que as coisas começaram a borbulhar e já tinha algo guardado há algum tempo. E é uma satisfação, eu fico muito feliz. Quando o senhor precisar, pode contar comigo. Amém? Pode contar que nós estamos para pegar junto mesmo. Amém? Vamos orar? Levanta, baixa a sua cabeça. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, pelo fato de você estar presente aqui nesse local, pela sua vida, pela sua saúde. Obrigado, meu Pai. Nós te damos graças, Pai, te agradecemos por esse dia de hoje. Tantas pessoas, Senhor, que estão se perdendo hoje, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te exaltar, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós todos os dias, que nada nos falta, Pai. A tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia já nos alcançou, Pai. E nós somos gratos, Pai. Nós temos gratidão no nosso coração, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa, te cultuando, te adorando, Pai. Adorando ao Senhor como único nosso Deus, nosso único Salvador. Jesus Cristo como nossa fonte suficiente de todas as coisas, sabendo que nada nos falta, que o Senhor tem nos suprido em todas as coisas, Pai. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Fabinho, coloca aqui para mim, por favor, Romanos 11:36, tá? E deixa aqui um pouco aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Como eu disse, isso. Eu sempre gosto à noite, ou quando eu tenho tempo, eu gosto de ler na Bíblia, e aquilo que vai chegando eu já vou preparando, porque eu sei que uma hora oportuna vai chegar. E eu tentei mudar, estou tentando, desde ontem que eu venho falando, pensando em alguma coisa, fiz alguns esboços. Eu não sou muito de esboço não, irmão. Eu pego na hora o que vem e é isso mesmo. E o Senhor só confirma e vai embora. E Ele me deu esse versículo aqui. E esse aqui, hoje, para a nossa palavra, eu estou olhando o relógio, pastor, porque é tanta coisa que eu anotei que eu falei, meu Jesus. Mas eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Com o que eu quero trazer para os irmãos. O Senhor me trouxe esse versículo aqui, e depois Ele me deu algumas. Eu fui lendo o livro, como eu estava lendo o livro de Romanos, me debruçando sobre o livro de Romanos mesmo, assim, lia, relia. Eu gosto muito do Novo Testamento, irmãos. Eu gosto muito das cartas de Paulo. Eu já falei isso aqui, eu sou um apaixonado por Paulo, e eu amo Paulo. E eu gosto de ler as cartas dele. Não que eu não leia a Bíblia, mas enquanto eu leio as cartas de Paulo 10 vezes, eu leio o Antigo Testamento uma. Isso é coisa minha, tá? Cada um tem a sua preferência. Mas por quê? Porque eu gosto de ser ensinado. E Paulo realmente nos ensina, né? E ele fala assim, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre, amém. Todas as coisas vêm dele, por meio dele e são para ele. Eu procurei um tema, porque sempre o pessoal lá atrás fala assim, qual é o tema da mensagem? No final eu falei, rapaz, essa mensagem é meio esquisita, o que eu vou falar? Olha só o que chegou para mim. Não se desespere tentando impressionar a Deus. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vive num mundo tão cético, tão bagunçado, que você olha assim, eu não tenho mais nem paciência de ver televisão. Nada contra quem quiser ver televisão, mas eu tenho evitado ver televisão, me apegar muito aos jornais, aqueles programas sanguinários, eu nem me falo mais daquilo, né? E por quê? Para mim não me contaminar, tentar ficar o mais próximo de Deus. Então, a gente tentar sempre estar o mais próximo do nosso reino, do nosso Pai. Né? Então, eu tenho feito força, a gente se esforça. O pastor falou aqui de santidade, a gente está sempre se esforçando para cada dia melhorar, certo? Mas quando eu fui ler essa carta de Paulo aqui, a carta aos Romanos, eu percebi que às vezes a gente faz muita força para agradar a Deus. A gente faz muita força, isso não é errado, a gente faz muita força. Mas não é bem assim, não é bem necessário você se esmerar, você se estressar, você
se autodestruir para agradar a Deus. Aí depois eu vou explicar isso aqui. Tá? Só para a gente ter uma base desse versículo aí, seria como assim, se Deus fosse o dono da casa, ele é o dono da imobiliária que aluga a casa, e a conta corrente que entra o dinheiro do aluguel é dele também. Resumindo, tudo é dele. Tudo é dele. Certo? E lá em... Fabinho, por favor, coloca para mim João 15:16 primeiro. Depois a gente vai se atentar muito no livro de Romanos, tá bom? João 15:16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Presta bem atenção no começo desse versículo. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Amém? Agora volta lá, Fabinho, para mim, em Romanos 1:1. Como eu estava falando de Paulo, como eu amo falar sobre Paulo, eu estava pensando assim, o tanto que Paulo se esmerou pelo Evangelho, gente. Acho que tudo que a gente fizer aqui nessa terra ainda vai ser pouco, né? Assim, em comparação do que o apóstolo Paulo foi, do que ele foi um escolhido, que ele foi separado para a obra, né? De tudo. Mas você vai vendo que naquela época já tinha problema, igual hoje. Muitos problemas. Hoje, infelizmente, eu acho que a gente já estamos no fim dos tempos, está bem próximo mesmo, pelas coisas que estão acontecendo, coisas terríveis. Mas naquela época já tinha muito problema. Né? E Paulo já estava ali na frente da obra dele ali, já estava tocando o seu ministério, tudo ali, mas ele se comparava a um escravo. Eu acho que ele não tinha esse problema de estresse religioso. Eu vou usar essa palavra. Eu acho que Paulo não tinha um problema de estresse religioso. Ele não tinha problema com horário de culto, se ele estava frequentando, caramba, eu fui na quinta, eu não fui no domingo, faltei à reunião. Eu acho que Paulo já não tinha mais esse problema. Porque, olha só, um cara que era apóstolo escolhido, foi feito apóstolo por Cristo, e ele se comparava, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Você sabe que você dizer isso hoje? Para nós hoje, naquele tempo já tinha problema. Ele estava em Roma, essa carta aqui que ele vai falando para os romanos, ele chega em Roma e ele já se começa a deparar com um monte de coisa. Um monte de problema, coisa errada, idolatria, pecado, tudo de ruim acontecia naquele lugar. Né? Quando você vai vendo os detalhes, você fala, rapaz, o negócio lá era feio. Você começa a ler e fala assim, rapaz, e Paulo lá no meio. E a Bíblia fala que ele se compara a um escravo de Cristo. Agora você imagina, Paulo, que era o apóstolo, que ia levar a palavra aos gentios, que era o homem que ia trazer a revelação do Evangelho a todos os gentios e a maioria das igrejas todas, e ele se comparava a quê? Escravo de Cristo. Então, ele já tinha a noção de que tudo era de Cristo, que ele era apenas um canal. Onde eu quero chegar, irmãos? Com aquele primeiro versículo aqui. Eu quero chegar ao seguinte, nós temos a nossa parte, mas tudo vem dele. Não adianta você fazer força, você se planejar, eu falo que no começo, quando eu me converti, eu colocava Deus numa caixinha. Eu não sei se alguém teve esse tipo de problema. Porque se alguém falasse mal de Deus, falasse qualquer coisa para mim, eu dava até porrada. Dava até tapa, dava briga. Eu já cheguei quase a rolar no chão por causa disso. No começo, para mim, se falasse mal de Deus, quando eu me converti, era supapo. Entendeu? Era supapo mesmo. Então, o que eu quero dizer? Aquilo ali, com o tempo, aí a revelação foi chegando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, você vê que não é bem assim, que não é na sua força. Né? Aí eu comecei a tirar Deus de dentro daquela caixinha. Parecia, não tinha uma imagem não, né? Mas parecia que eu tinha uma gavetinha que eu botava
um altarzinho, eu botava Deus lá dentro, e era eu e ele, e eu fazia força, e lutava, e aqui, pai, eu estou aqui, eu vou lutar, eu vou dar pancada, se for preciso eu dou até pancada, mas eu estou aqui pelo seu evangelho. Mas, gente, sabedoria chega, crescimento vai chegando, luz vai chegando, né, e as coisas vão se tornando mais fáceis. Então, eu comecei a aprender que não era bem do jeito que eu queria, não era bem do jeito que eu pensava, entendeu? As coisas foram ficando mais leves, graças a Deus. E eu fui pensando em Paulo, o que ele passou, a situação que ele passava, como que ele fazia, né? Como é que ele superava essas coisas todas. Eu acho que ele não tinha esse tipo de problema, creio eu. Por favor, Fabinho, abre para mim lá em Romanos. Nós vamos ficar agora no livro de Romanos, tá, irmão? Romanos 1:1, já foi. Romanos 1:5, por favor, Fabinho. Romanos 1:5. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos. Está na NVT, Fabinho? NVP? Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. Amém? Então, Deus já tinha um plano perfeito, Ele já tinha tudo preparado. Nessa sequência do livro de Romanos, que eu fui lendo, eu fui chegando a algumas conclusões. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer. Olha só, Deus já tinha preparado, já tinha um plano para Paulo, que através dele, ele nos alcançaria, que no caso aí nós seríamos os gentios. Ele nos alcançaria, e a sua graça nos alcançaria por quê? Através de Paulo, que ele se tornou um apóstolo, para poder nos alcançar. Entendeu? Então, Paulo, se comparando a um escravo, mas através dele, a graça chegou até ele, para ele poder chegar até nós hoje. Não é pouca coisa. Eu fiquei pensando nisso depois, falei, rapaz, foi muita coisa. Deus já tinha tudo preparado ali, então, ele já pegou Paulo e já deixou tudo pronto ali, através da graça, para chegar até nós hoje. Mas esse foi o caminho. Esse aí foi o caminho. Passa por 6 para mim, Fábio, por favor. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a quem? A Jesus Cristo. Então, nós fazemos parte disso aí, do plano perfeito de Deus, de tudo aquilo que Ele já estava preparado, né? A gente não fizemos força nenhuma. Então, quando eu falo assim, é muito bom quando a gente se converte, que a gente fica afogueado ali, aquele negócio todo, né? Faz tanta força, né? Faz tudo. Mas não, lá atrás já teve alguém que fez por nós. Né? Paulo já chegou, já foi chamado, Deus traçou um plano perfeito para que chegasse até nós essa graça, para que ele deu autoridade para Paulo como apóstolo. Ele foi levantado como apóstolo pelo próprio Cristo. E ele deu autoridade e graça para que ele pudesse alcançar a gente. Está vendo como é que não precisa... vocês estão entendendo? Que como não precisa da gente fazer tanta força. Aliás, a gente não fez força nenhuma. A gente não fez força nenhuma. Então, quando eu falo aqui, não se desespere, eu coloquei aqui, não se desespere tentando impressionar a Deus, seria literalmente, não se mate, não se esforce tanto, mas preste atenção. O que eu quero dizer é que isso não se torne um peso para você. Algo já foi feito, algo já foi pago. O preço foi alto. E eu nem quero me atentar a Jesus Cristo, não. Eu quero me atentar somente ao ministério de Paulo, somente no livro de Romanos. Não vou nem falar de Jesus Cristo, porque é tudo dele, né? Sempre foi dele, sempre foi por ele, sempre é para ele. Então, todo o plano foi perfeito para o quê? Para que a gente não precisasse fazer força.
para que hoje a gente pudesse ter uma tranquilidade, uma paz. E graças a Deus essa paz chegou. Na minha vida demorou, mas chegou. Hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho paz, eu tenho... Sim, não é peso nenhum. Aliás, se tornou muito leve. E quando chegam essas revelações assim, aí eu falo, meu Deus, como é leve, como é leve, como é leve. Eu não posso ficar me culpando, eu não posso ficar me martirizando. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Tudo já foi feito. Deus já fez todo o plano, Ele já usou Paulo, Ele já usou do Evangelho. Está usando a palavra, então por que eu vou ficar me culpando das coisas, me cobrando de mim mesmo? Não, a gente tem que tornar a nossa vida mais leve. Né? Eu li, quando na sequência que eu fui lendo, eu achei assim, falei, rapaz, essa palavra é muito para líderes, muito para pastores, né? Eu sempre andei muito colado com pastores e com líderes na igreja. Eu nunca fui de ficar lá no fundo, eu sempre estava no meio do caldo grosso, né? Nunca fui de banco, pode falar a verdade. E eu via, infelizmente, muita gente se sacrificando de uma forma errada. Líderes se sacrificando de uma forma errada, por causa do Evangelho. Né? Pastores se sacrificando de uma forma errada. Por quê? Eu acho que falta entendimento, faltou revelação, né? desse presente, essa graça que a gente foi, esse plano perfeito de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Né? Não pense que a gente não tem nada, não. Vou chegar, a gente só tem uma coisa. No finalzinho eu quero fechar com ela. Tá bom? Romanos, por favor, põe para mim Romanos 3:27, Fabinho. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Então, lá mesmo, continuando no livro de Romanos, já no 3:27, ele fala, podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Você não pode abrir a sua boca para falar assim, agora sim, o pastor Alexandre me chamou para ministrar, agora sim, agora eu estou com crédito. Só falta o domingo. Quando ele me chamar para o domingo, aí acabou. Aí eu já estou na glória. A gente pode se vangloriar disso, irmão? Não, nada. Menos, ó. Bem menos. É pela fé, cara. É pela fé. É tudo pela fé. Quando eu comecei a ver essas coisas aqui, eu falei assim, mas Deus, mas como é que é isso? O Senhor já fez um plano perfeito, eu não preciso fazer nada, o Senhor já tem tudo, o Senhor é dono de tudo, e onde é que eu fico nisso aí? Ele falou, é pela fé, meu filho, é só pela fé, você só precisa ter fé, você só precisa crer, o resto é comigo. Né? Deixa comigo que eu faço. Creia em mim, pelo menos creia, é só pela fé. Né? Eu estava pensando hoje, o pessoal até comenta muito hoje, negócio de finados, né? Não que eu tenha nada contra. Quem quiser ir no cemitério, visitar uma sepultura lá, sinta-se à vontade. Isso não é pecado. Eu acho que não é pecado, não tem nada a ver. Eu, particularmente, não vou. Entendeu? Mas você fica recordando de algumas coisas. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei o seguinte, no dia de hoje, aí alguém me comentou hoje, falou assim, não, você não vai no cemitério, não? Eu falei, vou não. Eu não vou em cemitério de finados. Mas você não tem ninguém para você ir lá conversar? Eu falei, não, rapaz, eu não tenho, não. Então, as pessoas têm uma visão, um negócio diferente. Aí a gente começou a entrar numa conversa e chegou na parte do sepultamento. Aí chegou uma parte que ele falou uma frase assim, que eu pensei, falei, rapaz, eu já falei tanto isso, eu vou... Será que é só eu que falo isso ou alguém já falou isso também aqui na igreja? Tem uma parte do sepultamento que você chega, quando você para, aí você para e fala assim, rapaz, a gente não vale nada mesmo. Né? Ou eu já falei, ou eu já escutei isso. Eu acho que eu já falei e já escutei, tá, irmão? Não sou mentiroso, não. Tanto já falei como já escutei. Você chega lá e olha,
A gente não vale nada mesmo. A partir daquele momento ali, meu irmão, aqui começa tudo. Tudo. Mas aqui nessa terra, quem decide é Deus. Aqui, quem dá as cartas é Ele. Quem fala a palavra final é Ele. Que a gente não vai fazer nada? Vai. Calma que a gente vai chegar lá. Amém? Salmo 119, 73, Fabinho, por favor. 119, 73. Amém. Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. Tu me fizeste, tu me formaste. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Tu me fizeste, tu me formaste. Tudo foi Ele. Agora, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Ele nos criou, Ele nos formou. E significa, então, o quê? Que Ele pode o quê? Aumentar o quê? O seu entendimento. Dá-me entendimento para o quê? Aprender. Você acha que Deus pode mexer com a mente da gente? Quem aqui concorda comigo? Que Deus pode mexer com a mente da gente? Que Ele pode te dar entendimento? Que Ele pode dar... Ele pode aumentar, pastor? Você acha que Ele pode aumentar? O que Salomão pediu para Deus? Salomão tinha tudo. Na época era o cara, né? O rei mais rico do mundo, filho de Davi, herdou tudo. Tinha tudo. Ele tinha tudo. Não precisava nada. Era um Elon Musk hoje, né? Mas aí, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Será então que Deus tem esse poder também? De mudar até a mente de uma pessoa? Se Ele deu para Salomão, Ele pode dar para qualquer um. Ele pode entrar num pensamento, Ele pode mudar um pensamento, o seu pensamento. Tu me fizeste, tu me formaste. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Além de nos formar, Ele tem poder para mexer com a nossa mente humana. Salomão pediu sabedoria e foi atendido. Põe para mim, Fabinho, Romanos 1 e 24. 1, 24. Por favor. Voltando para Romanos. Por isso, Deus os entregou aos seus desejos. Deus fez o quê? Os entregou aos seus desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Voltando lá no livro de Romanos, Paulo lá em Roma, vendo essas coisas. Né? Aí Paulo está lá, e lá o negócio era esquisito. Além da idolatria, rolava muita imoralidade sexual. Quem conhece o livro de Romanos vai entender, sabe o que eu estou falando. Então, era um ambiente muito pesado, muito pesado. Era vontade do Pai? Era vontade de Deus entregar esses homens a seus desejos pecaminosos? Vocês acham que sim ou não? Mas Deus poderia fazer isso? Se aqui está falando que Deus os entregou, quem entregou? Foi Deus. Era da vontade dele? Não. Mas ele poderia fazer isso ou não? Tanto poderia como fez. Que aquela geração se perdeu toda. Toda. Vemos homens pervertidos tendo suas mentes entregues ao pecado. Não que essa fosse a vontade do Pai. Mas se não houver uma renovação da mente no modo de viver, basta Cristo se retirar para o pecado que prevalecer. Não era, entenda bem, irmãos, não era vontade de Deus que aqueles homens se acabassem, que aquele povo se perdesse. Mas ele tinha, quando você vai lendo o livro, você vai vendo que Deus, não que Deus chegou e falou assim, eu vou te queimar, agora eu vou acabar com vocês. Mas o simples fato de Deus se retirar a sua presença já é o suficiente para quem está com um pensamento pervertido, um pensamento doente, se acabar de vez. Certo? Enquanto você pode até estar no erro. Às vezes a pessoa está até no erro. Né? Às vezes a gente vê alguém que está ali no erro, mas a pessoa está fazendo força.
Aquele povo não estava nem, era um povo degradante. Eles não, quando você vai lendo o livro, você vai vendo que eles não acreditavam, não confiavam, aliás, nem acreditavam em Deus. Para eles, Deus nem existia. Eles tinham deuses lá, centenas de deuses, Deus de tudo quanto era coisa. Então, era um povo que Paulo chega e começa a exortar aquele povo ali, mas ele vê que não tem saída para aquilo, não tem condições para aquilo ali. Aí ele aí ele não vai pedir a Deus que mate aquele povo, né? Não, então fala assim, pega eles, Deus não faz isso, gente. Pega esse povo, judia deles, se arrebenta com eles. Não. Mas Deus, como tudo é dele, por ele e para ele, basta o suficiente, é só ele se retirar. Então, aquele pensamento que já estava degradado, vai o quê? Se arrebentar, só foi piorando. Isso não muda para o dia de hoje, isso não muda para os dias de hoje. Eu tenho um vizinho da minha mãe lá, que eu prego para ele lá todo dia. Quando eu vou na casa da minha mãe, ele é um cara novo, já foi funcionário público, ele é alcoólatra. Mas ele é alcoólatra daqueles que senta no chão e fica lá o dia todo com aquelas pitulinhas. Enquanto ele não toma umas 4 pitulas daquela todo dia, chega lá, o cara está lá daquele jeito. Já foi funcionário público e está lá naquela situação hoje. Eu chego e falo para ele, falo para ele, falo para ele. Ele está nas mesmas condições desse pessoal aí. A mente dele já cauterizou. Você fala, às vezes ele até ri, brinca, mas não passa mais, não filtra. A palavra parece que entra de um lado, sai do outro. Né? O filtro não segura, não segura. Essa é a vontade do Pai? Não, nunca foi. Mas que Deus continua sendo Deus, continua sendo o dono de todas as coisas, Ele continua. Basta que Ele só dê um passo para o lado aqui, que aqui passa uma boiada, tudo para o buraco, infelizmente. Mas graças a Deus, que até isso Deus já tinha pensado. Romanos 5,18, para o Fabinho. Mas até para isso Deus já estava preparado, gente. Olha o tanto que Ele é Deus, o tanto que Ele é bom, o tanto que Ele pode, o tanto que Ele... É tudo dele. Tudo dele. Vamos se render, vamos... Eu tenho ficado cada dia mais... As tribulações chegam, eu vou só me ajoelhando, fechando meus olhos, lendo a palavra, meditando, rapidinho, 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 rapidinho. Você vê que é tudo dele. Ele rapidinho, ele dá um jeito de consertar, vai amenizando. Se não está resolvendo naquela hora, mas já te dá uma paz, vai te chegando um refrigério. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Isso aqui é Paulo falando na sequência do que eu estou lendo. A gente começou lá em Romanos 1:1. A gente já está em Romanos 5:18. Então, o plano dele foi perfeito. Ele já trouxe Paulo. Paulo chega em Roma. Paulo recebe graça, recebe autoridade para pregar aos gentios. Paulo vê aquela depravação, vê aquele povo perdido. Só que ele fala o que para a igreja? A verdade é que só um pecado de Adão trouxe condenação a todos. Isso aqui ele falando para a igreja de Roma. Ele estava pregando lá na igreja de Roma, igual eu estou falando para os irmãos aqui hoje. Ó. Irmãos, um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Paulo exortando a igreja de Roma. Quer dizer, ele chegou, foi preparado, se considerou um escravo, falou para a igreja lá que ele era um escravo de Jesus Cristo, que ele era apenas um escravo. Olha só, o cara, o apóstolo Paulo, falando que era só um escravo, recebeu a graça, recebeu a autoridade, chamou os gentios, mostrou o pecado e deu a solução. Plano de quem? Todo esse plano foi de Paulo? De quem foi esse plano, gente? Perfeito, não foi? Cristo sempre será, sempre foi e sempre será a solução de toda a humanidade. Tudo, 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 tudo vem dele, não tem para onde correr. Aí você me fala assim, aí você vai me perguntar, mas então,
que a gente tem que fazer? Então a gente não precisa fazer nada, né? Nada, mas está tudo pronto. Se aquele povo lá estava daquele jeito, Paulo chegou, já resolveu tudo, já estava o plano de Deus, já está tudo perfeito, tudo tudo pronto ali. O que posso fazer então, se tudo vem dele? O que a gente pode fazer? Fabinho, Salmo 51, 10. Eu gosto muito daquela pergunta. Fala assim, por acaso a sua ansiedade pode acrescentar um dia sequer de vida? Por acaso algumas versões falam seus problemas, né? Mas eu gostei que o Hélio falou que quinta-feira, né, Hélio, sobre ansiedade. Eu falei, essa palavra não é bem sobre ansiedade, mas cai bem a gente falar sobre isso também. Né? Por acaso a sua ansiedade pode lhe acrescentar um dia sequer de vida? Por acaso os seus problemas podem acrescentar um dia sequer de vida? Não. Mas Deus pode acrescentar 15, 20, 30, 50 anos. Né, pastor? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Aí vai começar a chegar o que agora? A nossa parte. Aí você fala, mas Deus fez tudo, preparou tudo, é tudo dele, por ele, para ele. Apesar que a nossa parte ficou tão fácil, que até o que a gente necessita, ele já nos deu. O que a gente ia precisar, ele já nos deu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é Davi pedindo a Deus. Renova dentro de mim um espírito firme. Se ele está falando isso aí, é porque é possível o Senhor criar um coração puro e renovar um espírito firme. Isso é Davi pedindo ao Pai. O plano de Deus é tão perfeito que até isso ele já tinha pensado. Quando Davi pediu, isso aí já estava pronto. Quando Davi falou, nesse salmo aí, ele já estava pronto. Esse salmo aí nos ensina o necessário. Ensina a pedir o necessário para agradar ao Pai. Somente Ele tem o poder de criar e de renovar nosso espírito. Salmo 51, 12. Pula para o 12, Fabinho, por favor. Salmo 51, 12. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a ti obedecer. Aquele povo lá em Roma estava disposto a obedecer? Eles pediram, restaura em mim a alegria da tua salvação. Eles não queriam nem saber nem de Deus, quem dirá da salvação. Eles não queriam ouvir Paulo falar do evangelho da salvação de Jesus Cristo. Você acha que eles estavam dispostos a obedecer? Não, de forma nenhuma. Mas no 51:12 nos mostra que ele pode restaurar e até mudar a nossa disposição de obedecer. Deus pode. A minha disposição de obedecer. Tem gente rebelde? Tem muita gente rebelde. Né? Mas aí você fala assim, mas esse aí não tem jeito. Não, tem. Claro que tem. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Quem pode fazer isso a não ser Deus? O pastor não vai te convencer. Né? A esposa do pastor também não vai te convencer. O bispo, o apóstolo, ninguém, o profeta, ninguém vai te convencer a obedecer a Deus. Mas ele pode. Mais uma vez, tudo é dele, por ele e para ele. Mas se tudo vem dele, qual a minha participação nisso tudo? Eu até escrevi aqui, cheguei à conclusão de que não posso nada de mim mesmo. Eu cheguei a essa conclusão quando eu estava terminando o livro de Romanos. Mas se tudo vem dele, qual a participação nisso tudo? O que darei a ele por todos os benefícios feitos a mim? O que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos a mim? Se tudo é dele, por ele e para ele, o que eu posso fazer então? Né, Tocar na igreja?
concluí que o meu modo de viver é a única coisa que está no meu controle nesse mundo. Isso é a minha conclusão, tá, gente? Isso aí agora eu estou falando de mim, não está escrito na Bíblia. Mas o que eu posso dar para o Senhor? Se Ele é dono de tudo, se Ele é criador, se Ele é o dono da vida, se Ele te dá a vida, se Ele é o dono do ouro e da prata, se Ele criou, se ele, tudo foi feito por Ele, o que você poderia dar ao Senhor? Você podia dar seu dinheiro para Ele? Aí você fala assim, não, vou dar minha vida por Deus. Não, meu filho, você não vai dar sua vida por Deus, não. Quem te deu sua vida foi Ele. Você não pode dar a sua vida para Deus. Ele é a própria vida. Você não pode falar assim, não, eu seria capaz de dar minha... Eu já ouvi, sou capaz de dar minha vida por Deus. Alguém já ouviu isso aí? É Deus que te dá a vida, Ele é que te deu a vida. Você não dá a sua vida para Ele, Ele é a própria vida. A única coisa que você pode, que Deus requer de nós é o quê? É o nosso modo de viver. Aí sim. Agora eu cheguei ao final, tá? Para fechar, para concluir, que eu só estou falando que Deus pode, Deus fez isso, Deus fez aquilo, faz isso, fez isso, fez isso. E a gente? Só a única coisa que Deus não vai mudar é o seu modo de viver. A sua decisão, isso aí, Ele não vai mudar. Se você decidir andar por caminhos tortos, Deus não vai te tirar de lá. Deus não vai te tirar. O Mazinho está lá, o coitado do Mazinho. Ele chama Mazinho, o vizinho da minha... Um cara novo. Eu falei, rapaz, tu vai morrer nessa cachaça mesmo? Vou. Enquanto tiver cachaça, eu vou até morrer. Se ele não mudar o modo de vida dele, Deus vai tirar a cachaça dele, gente? Não vai. Não tira. Essa parte aí é nossa, não tem como. Ele nos deu uma mente poderosa. E nos cobra somente que vai e não peques mais. Deus nos deu uma mente poderosíssima. A mente humana é capaz de coisas que a gente nem imagina, né? E Ele pode mudar a mente, Ele pode te dar mais sabedoria, Ele pode te dar entendimento. Eu preciso passar num concurso. Esther está fazendo concurso agora do Sara. Mas o Sara é difícil, hein? Mas Ele dá sabedoria. Ele pode mudar a sua mente, Ele pode te dar infinitamente coisas que você nem imagina, né? Agora, o seu modo de você agir determina tudo. O que você está fazendo, a sua vida, o seu viver, é que vai fazer a diferença. Certo? Se uma pessoa não renova a mente, não tem como, gente, não tem como. Deus Ele não é intruso, né? Ele não deu... Eu amei isso aqui, Ele nos deu uma mente poderosa e nos cobra somente que vai e não peques mais. Jesus Cristo, quando Ele perdoava alguém, que Ele restaurava aquela vida, Ele não falava assim, vá agora e vai fazer um curso PhD, vai consultar um CEO de não sei o quê, que é para você poder seguir a sua vida. Não, Ele só fala assim, vai e não peques mais. Simples assim. Então, tudo isso vai ficando leve para a gente. Isso tudo, eu estou pregando para mim, tá, gente? Isso tudo foi ficando leve para mim. Desde o começo que eu vim falando de Paulo, de tudo ali, quando eu fui lendo o livro de Romanos, todinho, eu fui pegando isso. A única coisa que eu fui tirando nesse dia foi isso. Já tem uns 3 meses. Eu falei, rapaz, eu vou anotando isso. Aí eu vou colocando no telefone. Às vezes eu sento, leio um versículo, eita, isso aqui dá certo. Rapaz, é mesmo. Eu nunca tinha visto isso. Isso encaixa aqui. E aí foi trazendo o quê? Foi ficando o quê? Leve para mim. Vou ser relapso? De forma nenhuma. Né? A gente erra. Errar, a gente erra. Mas o meu modo de viver é, seguindo para o alvo. Prêmio da soberana vocação. Tem problema? Todo mundo vai ter. Mas, modo de viver, essa é a única coisa que Deus cobra da gente. Tá? Ele não vai cobrar seu dinheiro, não vai cobrar sua vida, seu carro, sua família, sua casa, não. Mas o seu modo de viver, Ele vai cobrar. A única coisa que a gente pode dar para Deus é o nosso modo de viver. Amém? Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu estou... O meu modo de viver é a única coisa que está no meu controle neste mundo.
e que Deus não está em controle de tudo. Deus, eu gosto muito quando o pastor fala aqui, gente, Deus está no controle de tudo. Porque tem gente que acha que está, mas não está, não. Senão não tava, o negócio não estava feio do jeito que está aí, não. Deus é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. Aí você fala, mas você não falou no começo que é dele, por ele, para ele, todas as coisas? Mas é o que eu falei agora, o modo de viver é a única parte que cabe a nós. Se o povo quer continuar na bagaceira, vai ficar na bagaceira. Se quer ficar na santificação, vai ficar na santificação. Infelizmente, vai chegar a hora de separar o joio do trigo. Essa hora vai chegar. Isso é fato. Ninguém vai escapar disso aí. Então, repense seu modo de viver. Foi para isso que Ele te deu uma mente excepcional. Eu fui ver esse negócio de repensar seu modo de viver, uma mente renovada, que a palavra fala da mente renovada. Eu gostei muito de uma palavra que chama metanoia. Vou fechar com isso aqui, tá? Eu já estou passando o meu horário. Uma palavra, quem conhece a palavra metanoia aí? Né? Ela tem um significado básico, mas ela tem várias vertentes. Não é uma palavra, uma metanoia não é uma palavra bíblica. Não está escrito metanoia lá na Bíblia. Eu tentei achar na Bíblia, mas na Bíblia não está escrito metanoia. Mas lá está, renove a sua mente. Só que se você for pesquisar, tem várias vertentes. E eu gostei muito desse aqui. No contexto bíblico, a metanoia é uma palavra que se refere à transformação da mentalidade que prevalece na vida de uma pessoa. Nossa caminhada com Deus depende dessa renovação, porque só podemos caminhar com Ele se pensarmos como Ele pensa. Amém? Então, você fala assim, Dina, mas como é que eu vou mudar meu modo de viver? Como é que eu vou agradar a Deus? O que eu faço para mudar meu modo de viver? Cara, não é difícil também, não. Deus não deixou nada impossível, nada pesado para a gente. Mas eu não dou conta. É igual o Mazinho. Mazinho, larga essa cara. Não, eu não dou conta. Eu não consigo. Rapaz, não sei o que eu faço aquele homem mais não, pastor. Tem 2 anos que eu estou vendo ele lá debaixo da árvore, a árvore que ele fica é debaixo, na porta da casa da minha mãe. Toda vez que eu chego, ele está lá, todo dia. Segunda, com as pitulinhas. Cortar a árvore. Boa ideia. Mas ele corta do vizinho. Então, o que ele precisa? Ele precisa renovar a mente dele para ele poder mudar o modo de viver dele, para Deus poder fazer alguma coisa por ele. Né? Mas não é tudo de Deus, não pode todas as coisas. Não, Deus não vai invadir a sua mente. Deus não vai invadir os seus pensamentos. Né? O seu modo de viver vai determinar o seu sucesso. O seu modo de viver vai determinar a sua salvação, a sua cura, tudo. Né? Depende dessa renovação, porque só podemos caminhar com Ele se pensarmos como Ele pensa. Isso aqui é uma definição de metanoia no contexto bíblico. Eu trouxe para nós porque é o que mais chega para a gente. Né? Se nós não pensarmos como Deus pensa, nós não vamos agir como Deus quer. E se você não agir como Deus quer, Ele simplesmente, Ele vai falar, eu posso tudo. Eu posso mudar seu pensamento, eu posso te dar dinheiro, eu posso te dar saúde, eu posso te dar riqueza, eu posso te dar esposa, eu posso te dar filho, eu posso te dar tudo que você não tem. Posso te dar carro do ano, posso te dar paz, posso te dar alegria. Mas se você não mudar o seu pensamento e o seu modo de agir, ele não vai falar assim, não. Mazinho, como você só tomou, ele toma 4 garrafinhas daquela por dia de pitula. Como você só tomou uma hoje, Mazinho, eu vou te dar uma caminhonete. Deus vai fazer isso? Mazinho, eu vou te dar, então, um fígado novo. Vou te dar paz. Não vai, gente. Tudo começa aqui, na mente. Né? Eu falei, Deus, Ele é tudo dele, por ele e para ele. Mas essa conclusão do pensamento e do seu modo de agir é que faz toda a diferença. É o que vai definir onde a gente vai chegar
e aonde a gente vai parar. Amém? Gente, fui claro. Eu achei isso meio complicado, até eu estava me embananando hoje. Aí eu falei, Jesus amado, não vou falar isso lá não, Pai. Vamos falar de amor, vamos falar de fé, vamos falar do pastor Bud. Ele falou, não, você vai falar disso. A igreja precisa tirar esse peso. As coisas de Deus são leves, as coisas de Deus são práticas. Não se estresse para querer, não fique se estressando querendo agradar a Deus, não. Eu preciso. Você não precisa, Ele já fez tudo. Eu preciso. Você só precisa renovar sua mente e andar de modo certo. Mais nada. O resto é tudo dele. Eu preciso. Você não precisa não, meu irmão. Você só precisa vir para a igreja, congregar. Amém? Só precisa vir para a igreja, congregar, ouvir a palavra, receber. É muito bom. Amém? Vamos ficar de pé? Demorei muito, né, pastor?